Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E eu me chamo Andressa, para quem não me conhece, aqui está comigo mais uma vez André Felipe. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já peço para que você vá lá, se inscreva, curte, compartilha, para que mais e mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Cristo Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está no livro de Romanos, no capítulo 8. Eu vou compartilhar um versículo desse texto, tá? A minha versão de Bíblia é a NVI. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu queria convidar agora a nossa irmã Cristiane para ler uma outra versão de Bíblia que está um pouquinho diferente. Vocês não estão vendo a Cristiane, mas ela trabalha nos bastidores aqui. Bastidores. Isso, ela é a nossa promoter, vamos dizer assim, né? Assessora, cameraman, Midianita. Então ela vai ler para a gente agora em outra versão. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Aleluia. Amém. Essa versão, irmão? É Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando nós lemos este pequeno versículo da Bíblia, nós nos sentimos até confortáveis, nos sentimos alegres, confiantes de que Deus trabalha em todas as coisas. Mas o que me chama a atenção em relação a uma coisa, que nós lemos esse texto e muitas vezes entendemos que Deus trabalha para que as coisas boas aconteçam em nossas vidas. Quando na verdade nós temos que entender que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que o amam. Nós vamos ler um trechinho de outro livro da Bíblia para que você comece a entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer com isso. Está lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37. Eu vou falar um pouquinho da história de um dos personagens bíblicos que eu gosto muito, inclusive. Já falamos aqui até entre nós. A irmã é suspeita de falar isso. Ele é o meu amadinho. É. E aqui você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu falo que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que o amam. Vai lá em Gênesis capítulo 37, do versículo 19 em diante. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo dos irmãos dele, dizendo: não lhes tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe agarraram a túnica longa, lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Quando nós vemos essa cena, nos remete a muito sobre a nossa vida quando nós começamos a questionar certas coisas que acontecem conosco. Como, por exemplo, onde está Deus nesta hora? Onde está Deus na minha aflição? Onde está Deus na minha dor? Por que Deus permitiu isso? Por que isso está acontecendo comigo? José, ainda um adolescente, passava já por muitas aflições com os seus irmãos, por ser um filho amado, por ser um filho muito quisto pelo seu pai. Os irmãos
tinham esse sentimento de ciúmes, de mágoa, né? Não que eles não gostassem do irmão, mas eles não gostavam de como as coisas eram, por causa de José. Então eles queriam eliminar José, de algum jeito. Aí Rúben vem com a ideia, não, vamos colocar ele ali naquele poço, depois a gente pega e leva ele para o pai de volta. Só que isso não aconteceu, né? Mas tudo bem, não é essa a questão aqui. Perceba que nessa passagem, no versículo 24, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Deus nos deixa claro nessa passagem que ele foi jogado no poço, sim, mas ele deixa claro que o poço estava vazio e sem água. Ele frisa isso. Porque era muito importante que José saísse vivo dali. Então, entenda, muitas vezes nós questionamos onde está Deus no nosso momento de aflição, mas nós não percebemos o trabalhar dele em nossas vidas, nos dando livramento e inclusive de morte, como aconteceu aqui com José. Então, ele foi jogado no poço, o poço estava vazio e o poço estava sem água e ele sobreviveu a isso. Mas perceba, eles eram pastores. Eles trabalhavam pastoreando ovelhas. E o que a ovelha precisa para se alimentar? Pasto. E o pasto precisa do quê? Terra. E água. Tinha água? Não. Não tinha. Não chovia. Deus parou a chuva para que naquele momento não houvesse água no poço. Para que José saísse daquele poço. Então, é esse detalhe que nós não nos apegamos na nossa vida. O trabalhar dele nos livrando mesmo durante a aflição, assim como está lá em Apocalipse, que ele nos livrará na aflição, não da aflição. Porque ele tem um propósito muito grande na vida de todos aqueles que o amam. Então ele protegeu José e o tirou daquele poço. Ah, mas José foi vendido como escravo. Mas se você não conhece a história de José, eu te convido a conhecer, porque não foi só ali, não foi só aquele momento de aflição. E foram muitos mais ali, não foi o último, não foi o primeiro nem o último, ele teve muitos outros. E dentre eles, ele saiu do poço com vida, mas ele foi vendido como escravo. Mas ele foi vendido como escravo e foi para onde? Na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, ele iniciou a administração dele. Porque o propósito de Deus lá na frente era muito maior do que aquilo. Então, mas aí ele foi para a prisão, Andressa. Tudo bem, ele foi para a prisão, mas lá na prisão aconteceu o quê? Deus fez com que o coração do carcereiro o colocasse também como administrador na prisão. E assim ele teve contato com as outras pessoas e assim ele teve contato com aqueles presos que mais tarde, conforme o propósito de Deus, o tiraram da prisão. Então, assim, tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um trabalhar de Deus, até nos momentos difíceis. Sim, eu tava ouvindo você falar e tava pensando que às vezes a gente tá num poço, né? Às vezes a gente tá no fundo do poço, literalmente é um ditado, né? Fulano tá no fundo do poço. E às vezes cava mais um pouquinho para ver se tem mais um fundo, né? E às vezes a gente tá no poço, sem água, sem luz, sem esperança, sem ver algo que tá em cima, né? Que tem a luz no fim do túnel, né? Mas nesse caso ele tava no poço, não conseguia ver. Às vezes na escuridão você olha e vê só as estrelas longe, o sol passando e você não pode apreciar o sol, não vê direito porque tem muita poeira e tal. Mas às vezes é no fundo do poço que Deus está trabalhando com a gente em todas as áreas de nossa vida. Na sua vida que está aí, às vezes assistindo esse vídeo, deixa Jesus trabalhar no seu coração. Mesmo no fundo do poço, às vezes Jesus ele chamou os discípulos para ir para o mar. Não foi os discípulos que quis ir. E Jesus soltou eles no meio da tempestade. Às vezes Deus vai chamar a gente para soltar lá no meio da tempestade, para ver se a gente vai depender dele. Deus vai colocar a gente no meio do deserto, no fogo, na cova dos leões.
Enfim, e José estava no poço, mas ele confiou em Deus. Depois José foi para a cadeia e ele confiou em Deus. José foi honrado e ele confiou em Deus. A diferença não foi onde ele estava, mas a diferença foi quem estava em José. Não é onde você está, mas é quem está habitando em você. Exatamente. Quem habita no seu coração é o Espírito Santo, então fica tranquilo. Não é fácil ser cristão. Às vezes a gente tem que renunciar a si próprio, né? Renunciar a nós mesmos. Mas quem está trabalhando na nossa vida é o Espírito Santo. Todos os dias, dia após dia. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E levar a sua cruz não é fácil, não. Tem cruz que é pesada, né? Sim. A cruz tem verdade. sua medida. É porque Deus sabe. O pastor Cláudio Duarte, uma vez numa pregação, ele falou: se só a cruz é de madeira, de rodinha, tem rodinha ou não tem, se é de ferro ou não, isso aí é você que vai ter que levar ela. Só que você tem que arrumar um jeito mais leve de fazer as coisas. E o jeito leve é entregando todo o fardo a Deus, a Cristo, que foi o que José entregou. Na mão de Deus. E ele sendo entregue na mão de Deus, deu tudo certo. Porque Deus... A Bíblia fala, né, que a mão de Deus estava sobre José, quando ele está lá no palácio. E tudo que ele fazia prosperava. Tudo onde você colocar a mão, a planta do seu pé, prospera porque Deus está com você. É verdade. E é exatamente isso, né? A questão é exatamente essa. Mesmo José na aflição, ele sempre confiou em Deus. Ele mesmo na aflição, ele continuou honrando ao Deus dele. E mesmo depois que ele já não estava mais naquele cenário dele, que ele cresceu, aquele cenário de conforto dele, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu sendo o José, filho de Jacó, da linhagem de Abraão. E com a fé dos seus antepassados, ele honrou a Deus e Deus o honrou no final. José estava no poço, mas o poço não estava nele, né? Exatamente. Ele foi para a prisão, mas a prisão não estava nele. Depois ele foi honrado, foi para o palácio, foi para, vamos dizer, algo luxuoso, que era coisa extraordinária, eu tenho certeza. Mas aquilo não dominou seu coração, nem na parte boa, nem na parte ruim. Igual Daniel, né? Que a gente comentou aquele dia. Ele foi para a Babilônia, mas a Babilônia não entrou nele. O povo, José estava no Egito, mas o Egito não estava nele, né? John Wesley diz, né? A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Se você não conhece a história de John Wesley, procure. Foi um dos pregadores mais fantásticos que existiu na Inglaterra no ano de 1700. O homem pregava assim de uma forma extraordinária. E na época dele ele fez grandes revoluções, revolução que eu digo, no mundo espiritual, falando do amor de Deus. Assim como José, que fez toda a diferença para aquela geração. E salvou as pessoas não só da fome física, né, de comer o arroz, feijão e tal, mas da fome espiritual também. É verdade. Então, meus amados irmãos, a partir de agora eu convido você ao invés de questionar onde está Deus na sua aflição, comece a analisar todo o contexto, comece a analisar todo o cenário, comece a analisar tudo o que está acontecendo e abra a sua visão. Porque você vai enxergar, eu tenho certeza que você vai enxergar o agir de Deus na sua vida, te livrando, te segurando, te dando força, porque Ele sabe o que cada um de nós precisamos. Ele sabe especificamente e inclusive melhor do que nós mesmos, do que nós precisamos. Então, confie, assim como José fez. José passou por todas as aflições, mas nunca negou a sua fé. Eu convido você a fazer o mesmo, porque eu tenho certeza que Deus tem um propósito gigante na sua vida. Basta você confiar e se entregar a Ele. Amém? Amém. Então, nós agradecemos a sua participação aqui conosco e que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu. Pedimos mais uma vez a sua graça, a sua proteção sobre as nossas vidas. Que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai, que elas possam ser tocadas e cheias do seu Espírito Santo, para que elas possam se render a Ti, entregar a sua vida, porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo com um plano de salvação. E mesmo que nós passarmos por situações adversas como José, Pai, que nós tenhamos a certeza que o Senhor está conosco e nós estaremos em suas mãos.
que o mundo não esteja em nós, mas que o seu Espírito Santo esteja nos dominando. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. E não se esqueça, deixa seu like, compartilha, ative o sininho para você receber as notificações e compartilhar para quê, irmã? Para que mais e mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Cristo Jesus. Amém.